Efésios capítulo 6, versículo 13. Eu quero dizer para você nesse dia, apenas a parte A desse texto, que o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E é sobre esse dia mau que eu queria falar para você nesse dia. O dia mau, ele é real. O dia mau vem. E a gente precisa ter uma estrutura para poder suportar esse dia mau. Passamos por tantos intempéries da nossa vida, passamos por tantas lutas, por tantas provações, que muitas das vezes pensamos que a gente vai morrer, vamos ficar agarrados, presos a alguma dessas provações. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa estar preparado. A gente precisa ter uma estrutura física, mental, espiritual, psicológica fortalecida. E sozinhos nós não vamos conseguir, precisamos ter aquele que pode nos ajudar ao nosso lado, que é a presença do Espírito Santo, é a presença do amigo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, parece até que ele está escrevendo para nós nesses tempos de hoje. Hoje nós temos vivido um momento de crise, um momento de pandemia, um momento em que a nossa crise financeira tem abalado muitas famílias, tem tirado muitas famílias da presença, tem destruturado pais de famílias, mães de famílias. É uma crise mundial, uma crise econômica que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer que esse dia mau existe. Estamos vivendo esses dias maus. Mas a gente não precisa passar esses dias maus sozinhos. O problema é que o dia mau vem. E o problema é quando esse dia mau se torna em dias maus. O problema é que quando esse dia mau se torna meses maus. O problema é quando esse dia mau se torna anos maus. E você não precisa estar só. Existe alguém que pode estar passando com você nesse momento que você está passando na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele pode estar com você. Basta você convidá-lo para fazer parte da sua vida. Basta você convidar esse amigo Espírito Santo para se fazer presente. E quando ele está presente na nossa vida, esses dias maus, ele se torna mais suave, ele se torna mais leve. A gente passa a resistir. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Porque são tantos ataques que sofremos, não só financeiramente, economicamente, não é só lutas diárias, existe uma luta maior, uma luta que nós não vemos. É a luta espiritual. É a guerra contra a carne e o sangue. É quando você quer estar na presença de Deus, mas o inimigo não quer. Você até quer solução para os seus problemas, mas o inimigo não quer. Existe esse inimigo, sim, o inimigo invisível. O apóstolo Paulo vai falar para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E o maior dia mau que um ser humano possa viver é os dias de guerras espirituais. São os dias em que o nosso corpo físico está revigorado, mas por dentro o nosso homem interior está abatido.
E é sobre isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É esses ataques espirituais que possamos também resistir a esses dias maus. Porque dentro de nós existe um homem interior. E é esse homem interior que o apóstolo Paulo também está falando para a gente se revestir para cuidar, para nós cuidarmos desse homem interior. Que você possa se revestir, ler a palavra, orar, meditar, fazer com que a sua vida, fazer com que o seu homem interior possa ter força. Porque quando nós estamos com o nosso homem interior levantados, erguidos, conseguimos sim. Conseguimos resistir a todos os intempéries da vida, porque passamos a ter fé, passamos a ter esperança. Me fez me lembrar do profeta Jeremias. Ele também passou por dias maus. Ele foi um profeta que viu a cidade totalmente destruída, a cidade totalmente desolada. Outrora tinha as crianças ali correndo na cidade, mulheres descendo para buscar água no poço. E de repente ele olha para aquela cidade, a lembrança que ele tem daquela cidade feliz. Agora era só destruição. O dia mau chegou para aquele povo também. O dia mau também chegou para o profeta Jeremias. Mas ele olhou para aquilo tudo. Ele chorou, ele lamentou. Não foi à toa que ele escreveu o livro de Lamentações. Mas também nesse mesmo livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele vai falar que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que nesse dia possamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Porque às vezes supervalorizamos os dias maus. Às vezes supervalorizamos, sabe, as nossas provações, as guerras que nós vivemos. Mas que possamos aprender com esse grande homem, com esse grande profeta, que disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele se lembrou que existia uma promessa de paz, dias de paz, não de guerra. Embora ele estivesse vendo que estava tudo destruído, mas ele trouxe à memória dele, ele preferiu trazer à memória dele aquilo que trazia esperança para o homem interior dele. Ele se lembrou que Deus havia feito uma promessa. Ele se lembrou que Deus havia feito uma promessa de restauração para o seu povo. E que nós possamos trazer para nós uma promessa que Deus falou, que enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário. Ele veio, mas esse mesmo Jesus Cristo que veio também fez uma promessa. E ele falou que ele iria vos preparar um lugar e ele iria voltar para arrebatar o teu povo, para levar o teu povo para morar com ele por toda a eternidade. É isso que eu quero trazer à minha memória. É isso que me traz esperança, em saber que tudo isso que eu estou passando aqui nessa terra é passageiro, que existe um lugar que Jesus está preparando. E a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos nesse lugar, Ele enxugará dos meus olhos toda a lágrima. E neste lugar não haverá mais planto. Neste lugar não vai precisar de sol, porque Ele é o próprio brilho. É isso que me traz esperança. Que possamos trazer à nossa memória as promessas. Que possamos trazer às nossas memórias a promessa que Jesus fez para nós. Que possamos trazer à nossa memória tudo
o que o Senhor nos prometeu. Que neste dia você traga à memória, que você não supervalorize os seus problemas, as suas provações, mas que você possa trazer à memória aquilo que te traz vida para o seu homem interior. Em nome de Jesus.